gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar, e no vídeo de hoje nós estamos aqui para analisar os capítulos 53, 54 e 55 de O Resgate no Mar. E para a semana que vem, já anotem aí, vamos ler os capítulos 56, 57 e 58, finalzinho já de O Resgate no Mar, né? Eu espero que vocês estejam providenciando o próximo livro, que é Os Tambores de Outono, para que a gente possa começar em breve a leitura desse quarto livro. Mas me digam aqui, né, se vocês querem o Clube da Leitura do quarto livro da saga de Outlander. Eu tô falando aqui que em breve nós vamos começar a leitura, mas nem sei se vocês querem essa leitura, né? Esse clube da leitura desse livro. Deixem aqui nos comentários para eu saber se vocês vão acompanhar, se vocês querem o clube da leitura também do quarto livro, Os Tambores de Outono. E se você ainda não tem sua coleção de livros completas ou ainda não começou e quer começar a comprar os seus livros de Outlander, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês com um precinho super bacana, com um precinho muito bom. Vale a pena dar uma olhada, uma conferida. Então sempre que vocês forem comprar o livro de vocês, puderem me dar essa preferência de comprar pelo meu link, tá sempre aqui no box de descrição. Tem uns descontos bem bacana por lá e também rola frete grátis às vezes, então compensa vocês darem uma olhadinha. A Claire nos relata que agora eles estavam em uma ilha e eles estavam ali à procura de vestígios do Ian, né? E os negócios do Jaime, claro, não podiam parar, né? E agora não era só os negócios do Jaime, era os negócios de Jaime e Fergus, já que agora o Fergus havia se casado com a Marcely, e como ele não podia ficar assim desempregado, não tinha previsão nenhuma de quando eles voltariam a trabalhar com a gráfica, o Jaime decide fazer do Fergus o seu sócio ali no navio. Então agora o Fergus compartilhava ali dos trabalhos de sobrecarga, né, e compartilhava também os lucros. Metade dos lucros agora era do Fergus e da Marcely. E assim como o primo Jared havia aconselhado que o Jaime fizesse, ele estava ali, né, procurando a ajuda dos irmãos maçons. Ele foi, agora com a autorização que ele tinha, né, como um maçom reconhecido, procurar a ajuda dos seus, pedindo para que eles ajudassem a encontrar o jovem Ian. E enquanto isso, a Claire, Marcely, o Sr. Lawrence também e o Murphy, eles davam uma volta ali pelo mercado de escravos para tentar encontrar algum vestígio do Ian também. Bom, lembra que na série a Claire acaba comprando um escravo porque vê uma cena que deixa ela muito indignada? Aqui nos livros a gente também tem essa cena, mas gente, aqui a descrição do mercado de escravos, assim, vocês pensem na cena que a gente viu lá na série e coloquem essa cena elevada a 10. Aqui nos livros a Claire ela fica indignada, né? Na série também acontece dessa forma, quando ela vê um negro sendo exposto e avaliado e exibido ali para várias pessoas, né? Acho que vocês conseguem perceber que é até um momento difícil de falar, né? E ela fica indignada diante desse momento onde aquele homem tá tentando a qualquer custo vender, exaltar ali, né, as qualificações do negro. A Claire fica indignada com aquela situação. Ela acaba se perdendo do grupo há um tempo atrás, né, quando ela vê uma outra cena que a deixa indignada também, que é a marcação dos escravos que foram comprados, né. Ela acaba se perdendo do seu grupo e aí nesse momento que ela vê aquela cena desse negro sendo exposto dessa forma, ela fica indignada diante, assim, de tal absurdo, né, e ela acaba fazendo um alvoroço diante daquela cena, o que acaba chamando a atenção do pessoal que estava procurando por ela, inclusive o Jaime estava junto. Nesse momento ela pede para que o Jaime ajude aquele homem e o Jaime não tem outra saída a não ser comprar aquele escravo, né? Eu não acredito que agora eu sou dono de um escravo, sabe? Olha só que tamanha contradição, né? Agora eu sou dona de um escravo e isso eu deixo um pouco desconfortável, mas no momento, gente, era a única escolha que eles tinham, né? Se eles quisessem de fato ajudar aquele homem como eles queriam ajudá-lo, era a única coisa que eles poderiam fazer naquele momento. E aí nesse momento também o Jaime ele havia acabado de encontrar com um homem que havia estado com o Brujah há um tempo atrás. Esse homem conhecia um homem que havia comprado 6 escravos desse navio e o Jaime ele iria conversar com ele para ver se eles haviam encontrado, se tinha alguma dica, alguma pista do paradeiro do Ian. Mas aí, quando o Jaime está contando isso para Claire, ela fica meio assim, mas oi, já não era para eles ter chego aqui muito antes? E diante dessa informação, eles acabam chegando à conclusão de que o Brujah havia parado em algum lugar antes de atracar ali, antes de parar nesse local. E eles imaginavam que era na Jamaica. E eles já estavam até no mar mesmo, rumo ao destino, o próximo destino deles, quando a Claire sente um cheiro meio ruim, ela pergunta que cheiro é esse, e um dos homens que tá ali no navio mostra pra eles que é onde eles cremam, né, os corpos dos escravos que não conseguiram chegar ali vivo. E a Claire, ela olha pro Jaime, assim, até ela fica espantada com essa reação dela, e ela fala, nós precisamos ir lá pra ver se ele não tá lá, né, gente, pra ver se o Ian não tá lá. Obviamente que ele não
estava lá, mas é mais um trecho, assim, fortíssimo, a descrição desse trecho, sabe? O cheiro, o local, como as coisas funcionavam. É um trecho realmente muito forte, muito cheio de detalhes que vocês já imaginam que não sejam detalhes muito bons, né? E aí no próximo capítulo, Jaime e a Claire, eles estavam conversando, tentando imaginar, tentando chegar numa conclusão, num paradeiro do que eles fariam com aquele escravo que eles acabaram de adquirir, né? Não era uma opção libertar ele, porque ele não conseguiria chegar na sua terra de origem, e se chegasse, ele corria o risco de ser capturado novamente e vendido como escravo novamente, e também poderia não ser aceito pelas pessoas que eram pessoas da sua vila. Então eles estavam imaginando qual seria o melhor destino para aquele escravo quando eles são interceptados por outro navio, gente. Mais uma confusão envolvendo eles aí. O que acontece é que eles foram interceptados dessa vez por um navio pirata. O Jaime, ele manda que a Marcia e a Claire, elas se escondam lá embaixo no convés do navio e pede para que elas não saiam de lá por nada, né? E assim elas fazem até o momento que a Marcia, ele fica desesperada pensando no Fergus, e quando ela vai sair para tentar, né, ver o seu amado, um pirata grandão, desengonçado, acaba por encontrá-las. E aí que começa, porque ele começa a tentar agarrar a Marcia, né, e a Claire vai em sua defesa. Ele acaba deixando a Marcia ali de lado e ele foca na Claire, né, gente, assim, né, era o mais difícil, era o que ele queria, né. A Claire tava tentando fugir dele ali, acaba subindo ali num local mais alto ali do navio, e se eu não me engano, quem a salva neste momento é o pelicano do Sr. Willoughby. Ele é que salva a Claire nesse momento, que dá uma distraída no homem ali, que acaba meio que a Claire, na verdade a Claire não o vê mais. Quando esse pelicano aparece muito bravo, a Claire já olha pra baixo, não encontra mais o homem, e aí ela desce, percebe que o ataque cessou, gente, e vai atrás do Jaime. E quando ela encontra o Jaime, ela fica horrorizada, porque ao que parecia o Jaime estava todo ensanguentado, mas quando ela vai perceber, o sangue não era do Jaime, o sangue era seu. Na série a gente não tem esse momento, nós não vemos isso acontecer. A Claire, ela é gravemente ferida, ela acaba perdendo a consciência, e é nesse momento também onde o Jaime fala pra nós do destino do seu padrinho, do destino do Murtagh. Ele fala pra Claire que quando nós estamos com um ferimento fatal, nós não sentimos nada. E a Claire fala, você fala disso com muita propriedade, como se você já tivesse vivenciado. E aí ele conta, o Murtagh me disse isso quando ele morreu lá em Culloden. O Jaime, ele retrata pra nós mais um pouquinho de como que foi esses momentos lá em Culloden. Foram momentos muito tristes, né? Onde o Jaime, ele queria de fato morrer, ele fazia de tudo pra morrer, e ele ficou indignado, ficou revoltado, porque ele via várias pessoas sendo mortas ao seu redor, e por mais que ele ousasse, por mais que ele tentasse ser morto, ele não foi morto. E aí, num dado momento ali da batalha, ele vê o seu padrinho no canto ali, já praticamente morto. Ele, quando olhou, achou que ele estava morto, mas ao chegar perto, ele viu que não estava, porque o Murtagh conversa com ele. E o Murtagh fala pra ele, não tenha medo, porque não dói morrer, gente, tá aí. Nós esperamos até esse momento para descobrir o que de fato aconteceu com o Murtagh, e acontece que ele realmente morreu em Culloden, o que é bem diferente da série, né? A Claire já sabia que o padrinho do Jaime havia morrido pelo Fergus. O Fergus havia contado, mas o Fergus não sabia de detalhes, e o Jaime apenas tinha contado esses detalhes agora para Claire. A Claire passa por maus bocados nesse momento também, porque como eu mencionei pra vocês, o seu ferimento era grave, era profundo, ela havia perdido muito sangue e não tinha ninguém ali, né, ao que parecia apto pra cuidar do seu ferimento, porque era ela que cuidava de todo mundo, né, e agora quem cuidaria dela? E acaba que quem cuida desse ferimento dela é o Sr. Willoughby, acaba cuidando ali dela sem anestesia, sem nada, né? E, gente, assim, esses momentos onde a Claire nos descreve ali como que foi o procedimento, né? A gente consegue perceber que foi um trabalho que foi, de fato, muito dolorido, que ela sofreu bastante durante esse procedimento, mas agora não havia muito o que fazer, né? Estavam todos cuidando da Claire. A Marcia também ficou com a responsabilidade ali de cuidar, de tomar conta da Claire. E eu até acho esse momento também um pouco engraçado, que a Claire fala pra nós que a Marcia estava ali desesperada, cuidando dela, morrendo de medo que ela viesse a falecer. E a gente já consegue perceber que as duas estão criando ali, né, uma ligação, estão criando alguns laços. Na série isso demora um pouco mais pra acontecer, mas aqui nos livros a gente pode perceber que as duas já começaram a se dar bem ali. E aí o Jaime, ele termina esse capítulo falando que raramente ele queria voltar pra casa quando ele estava casado com a Ligor, mas que quando ele voltava, ele encontrava ela no lugar onde ele havia deixado. E a Claire vira e fala assim pra ele, então é desse tipo de mulher que você gosta, né? Esse tipo de mulher que faz tudo que você manda, né? E ele não responde em nada, porque, gente, a Claire
sempre tá se metendo em algum problema, né? Mas dessa vez foi pra salvar a vida da Marcely. E uma coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês é que aquele homem que lutou com a Claire, que acabou ferindo ela, ele morreu. Esse homem morreu, ele bateu a cabeça em algum lugar e ele morreu. Mas o que é mais curioso foi que o Fergus encontrou junto com ele algumas moedas de prata, mas uma em específico chamou a atenção deles. Era uma tetradracma, que era do século 4 a.C., mas só que ela era novinha em folha, gente. Ela tava sem manchas, como se ela tivesse acabado de ser cunhada, ou seja, ela era nova, e isso deixa eles meio que intrigados. Mas aí lá no capítulo 55, quando a Claire ainda está se recuperando do seu ferimento, foi um ferimento grave, né? A Claire não estava tomando a medicação que ela deveria tomar para a sua boa recuperação, então por isso as coisas estavam mais lentas, mas ela estava se recuperando. Ela é interrompida durante a noite ali, ela tá tendo alguns pesadelos, mas o Jaime chega lá nos seus aposentos para pegar alguns medicamentos para cuidar de um homem que estava sendo prisioneiro deles ali. Durante todo o ataque que eles sofreram, né, do navio Brugia, porque foi o navio Brugia que atacou eles, esse navio de piratas, esse homem parece que escapou do navio e ele acabou sendo salvo pelo MacGregor. O que não fazia sentido pra eles era que a aparência do homem não era uma aparência de pirata. À primeira vista ele aparentava ser um escravo, mas eles achavam que ele não era, porque o que ele estava fazendo ali no navio do Brugia, né? Mas eles tentavam a comunicação com ele e não conseguiam, porque esse homem não estava falando a língua deles. Esse homem parecia que entendia o que eles falavam, mas ele não conseguia se comunicar. A Claire, ela não tá muito bem, mas ela decide ir lá cuidar dos ferimentos desse homem, né? O Jaime não se opôs porque ele realmente precisava desses cuidados. O Jaime só pede para que ela tenha cuidado, né, quando chegar perto dele, porque ele poderia ser agressivo, eles não reconheciam o homem, não conheciam o histórico dele, então todo cuidado era pouco. A Claire fala para nós que enquanto ela cuidava dos seus ferimentos superficiais, algo que chamava a atenção dela eram algumas cicatrizes antigas que ele já tinha, né? E ao tocar algumas cicatrizes ali, para cuidar dos ferimentos que ele tinha, ela sentia a mesma sensação ao toque das suas mãos, né? As mesmas sensações das cicatrizes do Jaime, as cicatrizes que ele tem nas costas. Como esse homem ele era passageiro do Brugia, a melhor chance que eles tinham de saber do paradeiro do Ian era essa, segundo eles, né? Eles não tinham outra. Então eles precisavam conversar, eles precisavam fazer que aquele homem falasse. Eles precisavam que aquele homem falasse em qualquer coisa que desse algum direcionamento para eles de onde o Ian estava ou para onde o Brugia foi, algo do tipo. A aparência dele era de um negro, né? A Claire fala que muito provavelmente ele havia nascido na África, mas como ele foi pego muito antes, né? Ele foi escravizado muito pequeno, muito novo ainda. Ele não falava a língua nativa dele. Então, eles tentaram, gente, de várias formas a comunicação, em várias línguas diferentes, mas sem sucesso, até que o homem se sente seguro, porque depois que a Claire cuidou dos seus ferimentos, o Jaime oferece alimento para ele se sente seguro e ele se comunica, enfim, com eles. As palavras são muito rasas porque ele não consegue se comunicar de uma forma clara, mas o que ele consegue falar, ele fala. Ele conta um pouco de quem ele era, do que ele fazia antes de ser raptado pelos piratas do Brugia. Ele era um cozinheiro lá na terra onde ele vivia e ele foi capturado por esses homens e colocado ali no navio, né? Ou ele ia com eles ou ele morria, então ele acabou indo. O Jaime e a Claire estão meio assim, sem saber se acreditam de fato no que ele tá falando, mas, gente, como eu disse pra vocês, é a melhor chance que eles têm. Então, eles decidem não arriscar muito. O Jaime oferece um acordo pra ele e fala, olha, se você tiver as informações que eu preciso, eu vou te colocar num lugar seguro, vou te dar uma bolsa de ouro para que você consiga viver sua vida livre e se virar. E o homem meio que aceita o acordo e descreve pro Jaime todos os prisioneiros que estavam com eles naquele navio do Brugia. Haviam 12 meninos que falavam uma língua parecida com a língua do Jaime, que segundo ele era uma língua que parecia de um cachorro bravo falando. Eu dou risada nesse momento. E a Claire até observa e fala, realmente, quando ele tá bravo, ele parece um cachorro latindo. Ele descreve esses garotos que estavam ali e 2 desses garotos poderia ser sim o jovem Ian. E o Jaime fala, olha, Claire, é a nossa melhor chance. E enquanto a Claire está observando esse homem, ela vê ali, né, no seu ombro, se eu não me engano, lembra das cicatrizes que eu mencionei pra vocês, né? Uma cicatriz grande, mas a Claire reparando bem ali, na claridade, na luz, ela consegue perceber que foi uma cicatriz feita pra esconder algo que ele tinha por baixo, que provavelmente era a assinatura, né, do seu senhor ou da sua senhora. A Claire, ela dá uma olhada naquele negócio e ela começa a perceber que ela já viu aquilo antes. Mas, enquanto a Claire tá escutando aquele homem falar,
a Claire começa, né, a meio que ter um delírio, começa a relembrar do seu amigo do Joey Abernathy, lembra dele, né, lá de Boston. A Claire começa a relembrar do seu amigo, e aí ela vai percebendo que não é que ela tá lembrando, é que ela tá associando a voz daquele homem que tava ali sendo interrogado pelo Jamie. Ela começa a associar a voz dele com a voz do seu amigo, do Joey Abernathy. E ela começa a imaginar que talvez haja uma possibilidade, né? Ela começa a pensar que talvez haja essa possibilidade desse homem ser um descendente do Joey Abernathy. E aí ela começa a pensar e ele, sim, dá um start na cabeça dela, porque nos documentos do negro que eles adquiriram, estava escrito lá que anteriormente esse negro ele foi de posse da senhora Abernathy. A Claire tem esse insight, pede para que o Fergus vá pegar os documentos e na hora que ela vê, né, que realmente o seu negro, o negro que ela havia comprado, né, não gosto de falar assim, mas eu preciso falar assim, né, o negro que ela havia comprado, ele havia sido anteriormente dessa senhora Abernathy e ela vê o símbolo, né, qual que é a marcação ali, que é uma rosa de 16 pétalas, que era o emblema jacobita do Charles Stuart. E ela fica pensando, meu Deus, quem seria esse louco que estaria marcando os seus escravos com o símbolo, né, de uma causa fracassada? E aí quando ela vai dar uma examinada, dar uma olhada ali no que o prisioneiro tentou esconder, ela associa que seja a mesma marcação e ela fala pro Jamie, o escravo que nós compramos, ele veio da Jamaica, então possivelmente este homem também estava na Jamaica e era uma propriedade dessa senhora Abernathy. Então eu acho que é pra lá que nós precisamos ir. E agora, gente, eles estão com a faca e com o queijo na mão, né? Eles sabem a direção que eles precisam ir, que é pra Jamaica, e sabem que este navio, ele continha 12 rapazes escoceses e que 2 desses rapazes têm as características muito semelhantes às características do Ian. E agora, né? Eles vão pra lá e a gente já sabe o que vem aí pela frente, mas vamos ver o que o livro nos trará de novo, né? E as coisas não fazem muito sentido ali pra eles, né? Porque o que tá acontecendo? Quem que tá raptando esses garotos? Pra que eles querem esses garotos escoceses? O que essas moedas têm a ver, né? Tem o tesouro, tem essa marcação aí que é o símbolo do Charles Stuart, né? O que tá acontecendo? A Claire meio que começa a imaginar e eu imagino que a cabeça deles esteja meio bugada nesse momento, mas vamos ver o que nos aguarda para a leitura de semana que vem. Eu aguardo vocês no vídeo de quarta-feira, semana que vem, Clube da Leitura, e no de sexta também. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau!